Pega a munição aí, Paulinho. Paulinho? Paulinho? Eita, Paulinho morreu. Opa, tudo bom? Sempre que a gente pensa em Segunda Guerra, já lembramos logo de... Também, Paulinho. Mas geralmente lembramos de tiro, arma, porrada, explosão. Mas nem toda guerra foi assim. Podemos até dizer que a Segunda Guerra teve um lado bom. Mas calma aí. Não necessariamente a guerra foi boa, mas sim as tecnologias que foram causadas por ela. E é isso que a gente vai ver hoje. Tecnologias que foram criadas por consequência da Segunda Guerra Mundial. Do clássico Fuscão, vocês podem não acreditar, mas a história dele tem o dedo do Hitler. Pois é estranho, mas lá vamos nós. A Alemanha da década de 1920 era uma das menos motorizadas de toda a Europa. Só os ricaços que tinham carro, então a grande maioria da população tinha que se virar de bike mesmo. Imagina o trampo de ir pro lugar de bike, né? Bom, diante da necessidade de se criar um carro que fosse acessível para quase todos, o engenheiro austríaco Ferdinand Porsche começou a trabalhar em protótipo do Fuscão preto que a gente conhece. Em 1933, Adolf Hitler, que na época era chanceler da Alemanha, gostou do projeto de Porsche em fabricar um carro do povo. Seria uma maravilha para aumentar a popularidade de Hitler, e por isso decidiu abraçar a ideia. Mas queria que o carro levasse até 4 passageiros e fizesse uma média de pelo menos 13 km por litro de gasolina e que principalmente coubesse no bolso da galera. Que qualquer pessoa de baixa renda pudesse comprar o seu próprio carro e parar de ter que suar igual uma porca prenha para conseguir ir para os lugares. Os computadores eletrônicos começaram a ser criados com válvulas eletrônicas no final da Segunda Guerra Mundial, e um deles foi o Colossus, que foi criado pelos engenheiros britânicos para descriptografar as mensagens secretas alemãs codificadas pela máquina Enigma. E um outro exemplo de computador famoso foi a própria IMB americana, que ajudou os nazistas a processar os dados dos judeus, em um computador eletrônico que processava cartões de papel furado. Vocês já devem ter visto muitas ambulâncias por aí, correndo com as sirenes ligadas indo resgatar alguém. Ou tentando, né? Mas você já se perguntou quando ela surgiu? Nem desde sempre surgiu esse socorro para quem tivesse com uma emergência. Inclusive, faz relativamente pouco tempo que ela surgiu. E como outras tecnologias desse vídeo, as ambulâncias também surgiram durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, no início da Segunda Guerra Mundial, os feridos foram transportados em ambulâncias puxadas por cavalos. Mais tarde, os franceses adaptaram os táxis parisienses para o uso na transferência de feridos de guerra, e o exército dos Estados Unidos empregou os veículos Ford modelo T, permitindo carregar os feridos em macas e salvá-los. A experiência adquirida durante a guerra ajudou em outras guerras, como a da Guerra da Coreia e do Vietnã, se tornando um sistema de resgate muito eficiente. Como, por exemplo, na Guerra da Coreia. Estima-se que foram salvos mais de 20 mil pacientes. Há relatos que a mortalidade caiu de 2,5 óbitos por 100 casos, em comparação com 4,5 da Segunda Guerra Mundial, caindo quase que pela metade. E até os dias de hoje, verdadeiros heróis circulam nas ambulâncias pelas ruas, correndo contra o tempo para salvar o máximo de pessoas. O GPS é um forte aliado do nosso dia a dia, mas você já parou para imaginar como seria muito difícil a nossa vida sem ele? Muitos serviços hoje dependem dessa ferramenta maravilhosa, como para um táxi chegar ao destino, ou quando você pede comida em algum lugar, o motoboy precisa saber onde você mora. E isso não seria possível sem um GPS. Muitos outros serviços são independentes ao GPS. Agora para pensar, se a gente não tivéssemos o GPS, não consigo nem imaginar. Ainda bem que o GPS veio para tornar tudo isso mais fácil. Mas agora pergunto para você, você sabe como surgiu o GPS? O GPS, de início, era um projeto militar dos Estados Unidos, chamado de Navistar, e que foi criado na década de 1960, mas que foi considerado completo em 1995, depois de 35 anos de trabalho que custaram 10 bilhões de dólares aos cofres americanos. A revolução causada pelo GPS na geografia
comparável, se não maior, à revolução da descoberta do continente americano, que ampliou o mundo conhecido até então. O GPS é possível estabelecer a posição praticamente exata com a margem de erro mínima de 1 metro de qualquer ponto do planeta. A qualquer momento, alguns receptores super acurados conseguem chegar depois de alguns dias a uma precisão de 10 milímetros, utilizando-se de técnicas de processamentos específicas. O GPS basicamente funciona como uma constelação de 24 satélites de Navistar que orbitam a Terra 2 vezes por dia, emitindo sinais de rádio a uma dada frequência para receptores localizados na Terra, que podem ser até portáteis como o PAM. Parece uma tarefa difícil falar sobre a origem e a evolução dos antibióticos. E realmente é. Durante toda a evolução da humanidade, temos relatos de várias tentativas de uso de substâncias e materiais com a intenção de secar lesões supurativas, curar febres e melhorar as dores, etc. A clínica foi o recurso diagnóstico mais importante que existiu e ainda existe, porém naquela época era o único. A definição do termo antibiótico também tem história. O termo inicial proposto por Vuelemir... produção, ajuda aí que eu não consigo falar o nome dele não. Vuelemir. Em 1889 era antibiose, e que definia o antagonismo dos seres vivos em geral. O nome antibiótico foi primeiramente usado por Wasky. Mas meu Deus, cada nome difícil, os caras não têm amor de mãe não? Nem eu. Em 1942, meio séculos após... aquele nome difícil de novo. Vuelemir. E deu uma redefinição necessária como substância produzida por micro-organismos, bactérias, fungos, antiquinomínios, essa coisa aí. Actinomicetos. Antagonista ao desenvolvimento ou à vida de outros micro-organismos em altas diluições no meio bioquímico do nosso corpo. É necessário que isso seja dito para excluirmos substâncias que, quando puras, têm uma potente ação antimicrobiana, como certos produtos metabólicos, como os ácidos orgânicos, peroxídeo de oxigênio e álcool. As câmeras digitais, uma das tecnologias mais utilizadas hoje em dia. Você aí toda TikToker fazendo dancinha, o trendezinha beijando as amigas, mas eu tenho certeza que você nem imaginaria que a tecnologia que possibilita você fazer isso surgiu como consequência da Segunda Guerra Mundial. O desenvolvimento das câmeras digitais tem sua origem nas pesquisas militares durante a Segunda Guerra nos Estados Unidos. As comunicações digitais por meio de mensagens criptografadas foram testadas e utilizadas como táticas de guerra. A Guerra Fria deu um grande impulso no surgimento da internet, pois os militares norte-americanos queriam desenvolver um sistema de comunicação integrada que não fosse baseado em um ponto central, e sim em vários pontos ou nós, que seriam ao mesmo tempo servidores de clientes de uma grande rede de informações. Mas isso o Léo já vai contar para vocês já já. Filho do mesmo período da Guerra Fria, o programa espacial norte-americano foi responsável pelo desenvolvimento da tecnologia fotográfica digital. As primeiras imagens digitais ou capturadas em filmes foram feitas pela sonda Mariner 4 em 1965 e registraram a superfície de Marte. Ao total foram 22 imagens em branco e preto, que na época tinham 0,04 megapixels. E você aí chamando seu Samsung de Nokia só porque você treme mais que a minha avó com Parkinson. As fotos com 400 megapixels levaram 4 dias para chegar à Terra. Tecnicamente, essas imagens ainda não eram totalmente digitais, porque usavam princípios analógicos de captura do sistema de televisão. Mas foi a partir daí que a tecnologia digital foi cada vez mais utilizada para fotos. Como o criador da internet inventou a internet sem internet? Não, e o melhor, como ele sabia que ele tinha criado a internet sem internet antes para pesquisar no Google?
Mas tem uma resposta para isso. A internet foi criada em 1969 nos Estados Unidos, chamada de ARPANET, com a função de interligar laboratórios de pesquisas. Naquele ano, o professor da Universidade de Califórnia passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. Desde então começou a ser utilizado o nome internet. E um dos problemas encarados era o congestionamento causado pelo grande volume de informação que estava sendo trocado, que tornava as conexões muito lentas. A solução para este problema surgiu na Inglaterra, onde o Laboratório Nacional de Física estava tentando criar uma rede comercial. Tal solução foi comutação de pacotes, que consiste basicamente em quebrar informações em diversos pedaços menores que são enviados para o seu destino e juntados novamente para se ter a informação completa. Quem não gosta de M&M, né? Aquele chocolate envolto naquela casquinha crocante, coloridinha. Ué, mas quem poderia imaginar que a ideia dos M&M's nasceu do cenário da guerra? A lenda conta que durante uma viagem à Espanha, o comerciante Forrest Edward Mars encontrou soldados que estavam a comer pequenos pedaços de chocolate, envolvidos em cascas açucaradas rígidas, evitando assim que eles derretessem. Inspirado nessa ideia, Mars voltou à sua cozinha e inventou a receita exclusiva dos famosos M&M's, recebendo a patente dos confeitos no dia 3 de março de 1941. Vendido ao público pela primeira vez ainda esse ano, os confeitos de chocolate com leite M&M tornaram-se favoritos dos soldados americanos, que serviram na Segunda Guerra Mundial. Embalados em tubos de cartolina, foram vendidos aos militares como um lanche conveniente, porque suportava bem as viagens sobre qualquer clima e os dava energia do açúcar, que era necessária para as batalhas. Estamos falando dessa caixa que ronca a pita, que te salva nos momentos de preguiça e te ajuda naquele miojo. E provavelmente esse é o culpado por não cozinhar mais e se alimentar bem. Vamos falar sobre o inesperado fruto da Segunda Guerra Mundial, o micro-ondas. Empregado para produção de radares durante a Segunda Guerra Mundial, o magnetron só foi cogitado para cozimento em 1946 pelo engenheiro Percy Spencer. Spencer estava testando um tubo de magnetron quando descobriu que o chocolate no seu bolso tinha derretido. Apesar de não ter sentido o calor, o engenheiro sabia que as micro-ondas geravam calor. Então imaginou que o chocolate tivesse sido atingido pelo vazamento de radiação do tubo. Ao perceber o potencial desta válvula elétrica, Spencer resolveu testar o aparelho com milho de pipoca, que estouraram em minutos. Em seguida tentou preparar ovos, que não só cozinharam de dentro para fora, como também explodiram com a pressão. Pois, depois da realização da experiência, a imprensa do engenheiro desenvolveu então o primeiro forno de micro-ondas comercial, intitulado Radar Ranger, que se assemelhava a uma geladeira em termos de tamanho. Inicialmente, o aparelho foi mais comprado por restaurantes. Somente em 1952 foram produzidos os primeiros micro-ondas domésticos. Ah, o miojo, nosso herói na hora da preguiça. Barato, gostoso, simplesmente perfeito. Mas um fato curioso sobre ele é que além de ter mais de 10 bilhões de porções do mundo terem sido vendidas em 2017, o que seria equivalente a mais ou menos 13 porções para cada pessoa do planeta, ele surgiu por causa da Segunda Guerra Mundial. No Japão, após a Segunda Guerra Mundial, quando a parte do país havia sido destruída por bombardeiros, muitas pessoas passavam fome. Falido, Ando teve a ideia de criar uma versão de rápido preparo do ramen, um tradicional macarrão japonês, ao ver longas filas se formarem em busca dele durante aquele período de escassez.
Para produzir sua própria versão do macarrão, ele aproveitou o óleo e farinha de trigo que eram doados ao país como auxílio dos Estados Unidos. E então desapareceu durante um ano trabalhando em uma cabana de madeira que havia no quintal de sua casa. Com o produto idealizado em mãos, ele ressurgiu, e o macarrão instantâneo que criou não só se popularizou rapidamente no país, como também se tornou um fenômeno global. O custo de produção e o preço de venda considerados baixos entre os segredos apontados por trás do sucesso do produto. Ele já foi consumido no topo do Monte Everest, levado ao espaço por astronautas. Tornou-se ainda o item legal mais vendido nas prisões dos Estados Unidos. Uma alternativa barata em meio a reduções nos orçamentos para a compra de alimentos dos detentos. No Japão, que sofria com prejuízos da guerra, também ajudou a impulsionar a recuperação econômica, além de alimentar os estudantes e trabalhadores famintos. Sua versatilidade também ajuda a explicar por que caiu na graça do mundo. Na Tailândia, as pessoas acrescentam curry verde ao prato. No México, põe-se limão e salsa. No Japão, há sabor de nugget de frango e batata frita. E na Índia, de pizza. Aqui no Brasil, já conheci muita gente que colocava até feijão no miojo. Tá, mas eu não vou julgar. Cada um com a sua criatividade. Constelação de 24 satélites Navistar que podem ser até portáteis como um pão